A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, seminaristas do Ministério Cristo é Vida. Que isso, irmão Jones? Você ficou louco no escuro? Não, eu estou aqui para podermos darmos uma certa dinâmica às nossas aulas e para dizer para você que você é luz do mundo. Nós somos luz do mundo, nós não vivemos no escuro e tem sempre uma luz sobre nós, que é a de Cristo Jesus. Amém? Uma boa noite. Hoje, 15 de julho, nossa segunda aula de homilética e hermenêutica, do módulo homilética e hermenêutica. Então, estamos aqui para podermos, mais uma vez, sermos iluminados pelo Espírito Santo. Amém? Então, que Ele desça sobre nós a sua iluminação, porque também somos luz do mundo. Amém? Pronto. Queria apresentar a vocês, hoje eu estou num lugar diferente, hoje eu estou aqui no meu secreto, ó, o meu secreto, ó. Hoje eu vim aqui, trouxe a nossa aula para o meu secreto, é aqui que eu faço as minhas orações, é aqui que eu busco o meu descanso do corpo, uma meditação espiritual, é aqui que eu me recolho em oração. E por isso eu trouxe aqui os amados irmãos a aula de hoje aqui no meu oculto e no meu secreto. É assim que eu chamo, é aqui que eu falo com o Papai do Céu a maioria das vezes. Amém? Estamos iluminados? Oremos. Senhor meu Deus, Pai, toma nas tuas mãos, Senhor, as nossas vidas. Pai, visita cada irmão aonde ele estiver, seja no trabalho, seja em casa. Às vezes, Pai, ele possa estar até mesmo, Pai, na igreja. Ô Senhor, vá até ele, Senhor. Ô Pai, vá junto daqueles que estão com ele, Senhor. Pai, enche o coração dos teus servos. Derrama sobre nós a iluminação, Pai, que possamos aprender mais da tua palavra, todos nós, não só eu ensinarei, mas também eu irei aprender, Pai, contigo, ó Espírito Santo de Deus. Toma nas tuas mãos cada irmão, Senhor, que irá assistir este vídeo, que irá, Pai, prestar atenção nessa aula, Senhor. Que o seu Espírito possa falar com cada um deles, Senhor. Derrame a tua iluminação, Senhor, para que possamos, Pai, compreender aquilo que o Senhor quer nos dizer esta noite. Pai, nos livra de todo mal. Nos livra, Senhor, da perseguição. Nos livra, ó Deus, do homem mau, Pai. Ó Deus, do acidente. Derrama o teu livramento, Pai. Derrama a tua libertação, Senhor. Nós te pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus, Pai, nos conduza através do seu Santo Espírito nesta aula, a qual será ministrado. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Semana passada eu dei uma prévia introdução do livro da nossa apostila homilética e hermenêutica, está aqui na minha mão. E esta prévia, ela trouxe uma introdução, conceitos, e eu irei então, como nós não estávamos de posse da apostila ainda, hoje eu irei fazer um breve comentário a respeito de alguns tópicos do primeiro capítulo e logo partiremos então para o segundo capítulo. Amém? O primeiro capítulo, né, é etimologia da palavra hermenêutica, definição de hermenêutica, a gente já colocou bem aqui na última aula a respeito, né? Mas antes eu queria te dizer algo. Esteja de posse da palavra do Senhor, sempre importante. Iremos iniciar a nossa aula, então, lendo um
versículo a qual irá nos direcionar em toda a aula. Pois bem, vamos nós ao nosso versículo do dia para iniciarmos a nossa aula. No livro de João, capítulo 8, livro de João, capítulo 8, versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Conhecereis-vos a verdade, e a verdade vos libertará. Em quem é a verdade? A verdade é Cristo. A verdade é Cristo. Sabe por quê? Ele disse lá em João 14,6 também, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Vamos iniciar então a nossa aula com uma breve passagem pelo primeiro capítulo da apostila. Como já foi dito, etimologia da palavra, hermenêutica, definição de hermenêutica. Todos nós já sabemos, hermenêutica é a ciência da interpretação, a ciência e a arte de interpretar, princípio, as leis e os métodos de interpretação. Tipos de hermenêutica, a geral aplica-se à interpretação de qualquer obra escrita, e a especial, que aplica-se a determinados tipos de produção literária, leis, história, filosofia, poesia, etc. Uma das hermenêuticas especiais é a hermenêutica bíblica, ou a sacra, ou sagrada, enfim, que é o objetivo do nosso estudo. Amém, amém? Algumas definições de hermenêutica bíblia, o lugar da hermenêutica nos estudos teológicos, né? Pertence ao grupo de estudos que centralizam na Bíblia, estudos bibliológicos, né? O que a hermenêutica bíblica não é? Crítica textual. Essa procura determinar quais são as palavras realmente escritas pelo autor no texto original, o que está escrito, mas a hermenêutica procura descobrir o sentido destas palavras, o que queria dizer o autor. Exegese explica os princípios e regras estabelecidas pela hermenêutica, né? Exposição bíblica ou homilética. Essa se preocupa com a comunicação da palavra, enquanto que a hermenêutica se preocupa em estudar a palavra. A hermenêutica é a disciplina, é a teoria. A hermenêutica é a teoria, enquanto que a homilética é a prática. Amém? Enquanto a exegese, ela aplica, né, a hermenêutica na homilética. Vamos então seguindo. O propósito da hermenêutica: descobrir o significado do texto bíblico na época em que foi escrito. Observação: disto surge a necessidade de estudar as palavras usadas, as implicações gramaticais, a história do autor e dos contemporâneos, a história dos povos relacionados, a geografia, a tradução, se é correta ou não, etc. Aplicar a mensagem descoberta no estudo do texto, do povo relacionado e as nossas vidas. Enfim, não adianta você estudar os evangelhos se você não tiver noção do Antigo Testamento, da Torá, não tiver noção de toda a saga de Moisés, de Josué, de Davi, dos profetas maiores e profetas menores, até a chegada da plenitude dos tempos. Por que se chama plenitude dos tempos? E o ministério
de Jesus. Amém? Estou aqui novamente eu com a minha... Hoje eu vou mostrar o outro lado dela. Você já conhece esse lado divertido. Hoje eu vou mostrar o outro lado dela. Com a minha canequinha com água. Te aconselho a tomar muita água. Prosseguindo, então, a necessidade da hermenêutica, o pecado obscureceu o entendimento do homem e ainda exerce influência perniciosa. O que é perniciosa? Influência má, nociva, perigosa sobre sua vida. Por isso é necessário um esforço especial para evitar o erro. A partir de que interpretamos? Não se interpreta a partir de nada, do nada. Há condicionamentos culturais. Não tem como nós lermos um texto e simplesmente interpretá-los a bel prazer. Há todo um terreno preparado antes. Cultural, língua, história, religião, ideologia, etc., de que ninguém escapa. Normalmente funciona ao nível de pré-conhecimento, ao nível não crítico de compromisso, herdados ou não assumidos, ou até assumidos, perdão. Nível não crítico de compromisso, herdados ou até assumidos. Amém? Dando seguimento, na página 24, a importância da hermenêutica. Se a Bíblia é a palavra de Deus, norma para a nossa fé e prática, ela exige um cuidado todo especial. Precisamos saber o que Deus de fato disse. Interpretação errada, aplicação errada. Interpretação correta, aplicação correta. Amém? Prossigamos, então. A base da interpretação da Bíblia é a própria Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. Amém? Aleluias. Vamos dar seguimento, então. Na interpretação bíblica, torna-se necessário. Estava até comentando isso mais cedo com o nosso irmão Anselmo. Ele veio buscar a sua apostila e eu estava até comentando isso com ele, da importância, né, da interpretação correta. Torna-se necessário na interpretação, página 25, comparar as coisas espirituais com as espirituais. Vamos dar uma olhadinha na Bíblia? Está aqui dando como exemplo 1 Coríntios, no seu... Só um minuto, deixa eu prender aqui a minha apostila. Aí, vamos lá. 1 Coríntios, no seu capítulo 2. 1 Coríntios, no seu capítulo 2. 1 Coríntios 2, 15. 2. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. É uma comparação espiritual. Olha só. Mas o que é espiritual? Discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Só tem como você entender as coisas espirituais sendo espiritual. Você jamais vai entender fazer de louco para ganhar os loucos, né? Porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Uma outra parte aqui, 3:1.
E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Mas havendo entre vós inveja, contende insurreições, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Paulo está dizendo, né, aqui em 1 Coríntios 3, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. São aqueles que não conhecem ainda a palavra, não conhecem a doutrina, não conhecem a Cristo no particular. Então nós temos que nos dirigir a eles ainda carnais, para depois eles entenderem os espirituais. Aí sim, depois que eles tiverem um conhecimento mais profundo, um conhecimento mais íntimo com a palavra, com os mistérios que cercam a palavra, eles vão poder então discernir, um exemplo, os dons espirituais, né? Oh, o que tá, aquele crente está maluco, né? Falando coisa que ninguém entende, aquele crente está maluco, né? Como que ele chora do nada, coisas espirituais. Dando segmento, procurar conhecer a realidade e a verdade, ser sensato e saber raciocinar. O pregador tem que raciocinar. Ser simples, modesto, sem altivez. Saber que as Escrituras tratam principalmente de Cristo, que é seu centro, porém apresentam assuntos materiais e espirituais, tempo e eternidade, terra e céu, passado, presente e futuro. Tem gente esquecendo aí que o centro é Jesus. Amém? Iniciação e interpretação, conhecimentos importantes, línguas originais, o hebraico, o grego, o aramaico, principalmente o hebraico e o grego, ter uma pequena noção é super importante na hora de interpretar, para que você possa buscar no original a verdadeira interpretação. Deixa eu te mostrar uma obra de arte que eu adquiri por esses dias. Maravilhoso. Ela vem diretamente do original. Só um minuto. Bom, tá aqui. O que é isso, irmão? É uma Bíblia Peshitta, com referências, tradução dos antigos manuscritos aramaicos. Ela traz um texto, olha que coisa linda, tá na caixa ainda, olha, coisa linda. Ela traz o texto mais próximo do original, com uma tradução, né, com a nossa tradução. É maravilhosa a Bíblia. É maravilhosa. Ainda não tive tempo de folheá-la, mas ela traz aí um acervo bem próximo do original. Aqui, vou ler aqui até o prefácio para você. É um esforço para levar ao povo cristão a fala portuguesa, tradução ao português de um dos textos das escrituras mais antigos, conservados, respeitados e admirados pelos eruditos da investigação bíblica. Este labor intenso de tradução se tem levado a cabo o propósito de apresentar aos cristãos da fala portuguesa a riqueza, a sabedoria e o poder da palavra de Deus no estilo ágil contemporâneo, apegado à gramática moderna do idioma português. A simplicidade e clareza do texto da Peshitta estão agora ao alcance de todos aqueles. Enfim, ela traz para nós
uma tradução mais próxima dos antigos manuscritos aramaicos. Aproveitei na promoção e me presenteei. Eu sou um apaixonado pela palavra, então eu ainda não achei uma Bíblia pequenininha assim. Eu tenho Bíblia desde Bíblia grande, pequena, fina, grossa. Vamos lá, continuando. Nosso primeiro capítulo aqui, línguas originais, interpretação de textos isolados. Na linguagem bíblica não se deve interpretar palavras e textos isoladamente. É aquele velho ditado: quem lê o texto tem que ler o contexto e saber o pós-texto, para não ter pretexto. Amém? Interpretação de textos. Textos obscuros. Uma base segura para interpretar passagens obscuras é preciso saber que as Escrituras Sagradas foram dirigidas ao povo em geral. Assim, deve-se ter em vista o que os escritores queriam dizer quando a Bíblia registra. São aqueles textos que geram dúvidas, né? O que será que é? Será que é isso mesmo? Será que não é? Mas, como eu disse, a Bíblia, ela interpreta e explica a própria Bíblia. Vamos buscar aí versículos e compará-los, né? Sentido usual e comum das palavras. Deve-se dar referência ao sentido comum e usual das palavras, sempre que possível. Podemos verificar o que diz Paulo aos Tessalonicenses: a obra da vossa fé e o trabalho de caridade e a paciência da vossa esperança, isto é, vossa obra fiel, vosso trabalho caridoso e vossa esperançosa paciência. Página 27, vocabulário. Escritura Sagrada apresenta expressões próprias de seus escritores e de seu autor. Por isso a necessidade de ter uma ideia do contexto histórico, contexto social e o contexto até mesmo gramatical da época, né? A escritura é rica em expressões simbólicas, figuras de retórica e em muitas frases do chamado hebraísmo. O que é uma figura de retórica? Nós vamos ver na segunda parte aqui do capítulo 1, lá no finalzinho ele vem trazendo aqui, ó, vou pular para lá só para a gente poder ter essa ideia do que é uma figura de retórica. Só um minuto, deixa eu me localizar aqui. Interpretação da linguagem figurada. Está lá na página 35 em diante. Linguagem figurada, figuras retóricas. As figuras de linguagem que aparecem na Bíblia são as mesmas classificadas pela gramática. São as figuras de linguagem. Metáfora, metonímia, prosopopeia, ironia, nós vamos ver aí com decorrer aí. Vamos lá, voltar lá na onde estávamos. Página 27, indo para a página 28, já passamos. No finalzinho nós fazemos aí o nosso texto, nosso questionário, perdão. Interpretação em sentido geral, segunda parte. Interpretação no sentido literal e espiritual. É necessário certificar-se bem do sentido das palavras, frases, texto e contexto, comparando as passagens referentes ou semelhantes no mesmo assunto. Aquela comparação de versículos. Examinar e procurar ter
um melhor conhecimento da própria Bíblia, a fim de rejeitar qualquer citação ou interpretação errada. Aquilo que eu estava conversando com o Anselmo. Não que nós nos tornemos críticos, que nós vamos apontar erros, não. Mas para nós podermos também nos precaver